À primeira vista, essa imagem mostra apenas um cruzamento comum. Asfalto gasto, placas comuns. Nada que chame atenção. Mas uma câmera de vigilância instalada ali registrou algo que ninguém esperava. Rapidamente, as pessoas começaram a falar sobre aquele ponto específico na cidade. Entre os moradores, o cruzamento ganhou um apelido inquietante: a esquina amaldiçoada. Ou, para alguns, a esquina encantada. As imagens são difíceis de ignorar. Ciclistas caindo do nada. Pedestres perdendo o equilíbrio como se alguém os tivesse empurrado. Motocicletas derrapando em asfalto seco. Carros cujas rodas dianteiras parecem girar sozinhas, como se algo invisível estivesse puxando. Os acidentes acontecem em horários diferentes. De dia, à noite, sob sol forte, sob chuva, sem padrão, sem aviso. E o detalhe mais perturbador: tudo isso ocorreu em apenas 24 horas. Os moradores estão divididos. Alguns acreditam que não pode ser coincidência. Falam em fantasma, em força invisível, em algo que não pode ser explicado. Outros defendem uma explicação racional. Falhas estruturais na via, desníveis quase imperceptíveis, pequenas ondulações no asfalto. Mas, até os mais céticos admitem um ponto inquietante. Os acidentes não acontecem exatamente no mesmo lugar. Eles se espalham por diferentes partes do cruzamento. Um episódio perturbador e aparentemente inexplicável ocorreu no interior de uma pizzaria. As imagens das câmeras de vigilância registram diversos funcionários em plena rotina, quando, subitamente, algo fora do comum acontece. Preste bastante atenção. Um cortador de pizza é arremessado para fora do forno e acerta um dos colaboradores diretamente na cabeça. Para muitos, o acontecimento levanta a hipótese de uma manifestação paranormal. Como a gravação foi feita durante um expediente comum e a reação dos trabalhadores aparenta ser totalmente espontânea, telespectadores afirmam que isso é uma possível prova de que algo sobrenatural esteja envolvido. Por outro lado, eu proponho uma explicação mais racional. A gravação revela uma parte do forno se movendo, como se estivesse girando, projetando o objeto como um estilingue e criando a sensação de um acontecimento sem lógica aparente. E você? Qual é a sua interpretação para o que realmente aconteceu? Na manhã de 5 de maio de 2017, uma mulher de 33 anos atravessava a Putney Bridge, em Londres, quando viveu segundos que poderiam ter terminado em tragédia. Sem qualquer aviso, um corredor que vinha por trás a empurrou com força diretamente para a pista. Ela caiu exatamente diante de um ônibus que avançava em sua direção. O coletivo da linha 430 seguia a cerca de 19 km por hora e, por questão de centímetros, conseguiu desviar a tempo. O veículo passou raspando por ela. Se estivesse um pouco mais rápido, o impacto poderia ter sido fatal. Como se o empurrão já não fosse perturbador o bastante, aproximadamente 15 minutos depois, o mesmo corredor voltou ao local. A mulher tentou confrontá-lo, buscando alguma explicação, mas ele simplesmente a ignorou e continuou correndo, como se nada tivesse ocorrido. Por sorte, toda a sequência foi registrada pela câmera frontal do ônibus, o que desencadeou uma investigação policial minuciosa. O suspeito foi descrito como um homem branco, na casa dos 30 anos, com olhos castanhos e cabelo curto castanho. Os investigadores analisaram cerca de 50 possíveis suspeitos e chegaram a prender 3 homens. No entanto, todos foram liberados posteriormente por falta de provas que sustentassem uma acusação formal. Após um ano inteiro de buscas, sem avanços decisivos, o caso foi oficialmente encerrado em junho de 2018. Até hoje, a identidade do homem que quase custou uma vida permanece um enigma inquietante. Em um episódio distinto, um homem transportava um pallet carregado de mercadorias para o interior de um elevador de carga que permanecia aberto, quando ficou perigosamente próximo de uma tragédia devastadora. Por razões ainda desconhecidas, a plataforma despencou de forma abrupta e inesperada. Há quem afirme que só pode ter sido um verdadeiro milagre, como se simplesmente não fosse o momento dele partir. Como as imagens mostram, o homem entra e sai do elevador diversas vezes, e por uma coincidência impressionante,
deixa o local apenas segundos antes de a estrutura cair violentamente pelo poço. A origem da falha mecânica jamais foi esclarecida. De todo modo, se não tivesse contado com uma sorte extraordinária, ou talvez com o próprio destino, dificilmente teria sobrevivido. Ele escapou apenas com um enorme susto. E, depois do que viveu, provavelmente refletirá muito antes de voltar a utilizar um elevador de carga. Uma mulher chamada Leah publicou um vídeo enigmático em sua conta, e ele rapidamente se espalhou pelas redes, alcançando enorme repercussão. Naquele dia, enquanto lavava o carro, a câmera instalada no interior do veículo, posicionada no banco traseiro, registrou algo que a deixou completamente apavorada. Atrás de seu filho, que estava sentado no banco de trás, um rosto estranho e assustador surgiu repentinamente na imagem. Leah contou que, assim que percebeu a aparição, examinou cuidadosamente todo o carro, procurando qualquer explicação plausível. No entanto, não encontrou absolutamente nada. Nenhum sinal daquele rosto, nem qualquer coisa que pudesse justificar o que apareceu na gravação. Pouco depois, a figura simplesmente desapareceu e deixou de ser vista na tela da câmera. Nos comentários, muitos internautas afirmaram acreditar que o que surgiu poderia ser de fato um espírito. E você, qual é a sua explicação para esse ocorrido? Um homem que administra um canal no YouTube costuma publicar apenas vídeos de culinária, além de alguns registros simples do seu cotidiano. Porém, pela primeira vez, ele compartilhou algo completamente diferente do habitual. Certa noite, já tarde, ao sair de casa, percebeu algo incomum do lado de fora. Algo que não conseguiu explicar no momento. Para ter certeza do que havia visto, decidiu revisar as imagens captadas pela câmera de segurança instalada na propriedade. Vamos observar a gravação. Enquanto se aproximava do carro, algo parecia se mover ao redor do veículo. Segundo ele, a figura tinha a aparência esbranquiçada e translúcida, lembrando o contorno de um corpo humano. Na sua opinião, o que poderia ser essa presença enigmática? Este vídeo nos leva de volta a julho de 2025. Ele foi registrado por uma câmera de segurança instalada dentro de uma residência. O homem que publicou as imagens explica que possui uma câmera com sensor de movimento na sala de estar, a qual só inicia a gravação quando alguém passa diante dela. No entanto, naquele dia, enquanto ele estava no trabalho, recebeu uma notificação indicando detecção de movimento dentro da casa. A câmera começou a gravar mesmo sem haver ninguém no local. Alguns minutos depois, o cachorro apareceu nas imagens e passou a agir de maneira incomum. Mas o que aconteceu em seguida foi realmente assustador. Vamos observar a gravação.
À primeira vista, é difícil perceber qualquer anormalidade. Porém, após o vídeo ser aprimorado, torna-se possível ver claramente a coleira no pescoço do cão, sendo puxada com força por algo invisível. O homem afirma que a coleira estava bem ajustada e não poderia ter se soltado sozinha. Segundo ele, não é algo que se retire facilmente com a mão, a menos que seja aberta manualmente. Ele também relata que, após o ocorrido, o cachorro começou a adoecer com frequência de maneira estranha. Na opinião dele, a casa teria passado a ser assombrada por alguma entidade oculta tentando intimidar o animal. E você? Qual é a sua interpretação sobre esse caso? A youtuber Aloha Treasures não imaginava registrar nada relacionado a fantasmas quando instalou câmeras de segurança ao redor de sua casa. Ainda assim, uma sombra incomum acabou fazendo com que ela questionasse o quão segura sua residência realmente era, levando-a a buscar respostas na internet. Ela possui diversos sistemas de vigilância, posicionados tanto no interior quanto na parte externa do imóvel. Ao revisar as imagens da sala de estar, em determinado dia, percebeu algo estranho. Uma sombra com formato humano surgindo pela porta, como se estivesse espiando para dentro. A silhueta aparece algumas vezes, destacando-se nitidamente contra a superfície branca da porta, antes de desaparecer novamente. Em nenhum momento é possível ver qualquer pessoa que pudesse estar projetando aquela sombra. Nas duas primeiras vezes, a forma é vaga e pouco definida. Aparenta ter contornos humanos, mas sem detalhes claros. Já na última manifestação, a figura parece mais nítida e chega a erguer o braço, como se estivesse apontando para algo no teto. Logo depois, desvanece por completo. No vídeo, a proprietária demonstra incerteza. Não sabe se está diante de um fenômeno sobrenatural ou da sombra de alguém real. Contudo, nenhuma das outras câmeras registrou qualquer indício de invasão ou movimentação suspeita, dentro ou fora da casa. Caso alguém tivesse entrado no imóvel, seria extremamente difícil escapar de todos os ângulos de gravação. Diante disso, ela passou a acreditar que pode estar lidando com uma entidade de natureza espiritual. Aqui, temos uma gravação impactante publicada no YouTube por Machiavelli e Levacam, ainda em 2012. Para alguns espectadores, trata-se de um suposto caso de possessão demoníaca registrado em vídeo. Observe com atenção. As you can see, the man in the store begins to writhe about and shriek. Nas imagens, um homem dentro de uma loja começa a se contorcer e gritar de maneira intensa. Muitos usuários sugeriram que poderia se tratar de uma convulsão ou de algum tipo de emergência médica. No entanto, o que acontece nos segundos finais do vídeo é o que torna tudo ainda mais perturbador. Um reflexo incomum parece atravessar o vidro de um refrigerador à esquerda da cena. Logo depois, diversos pacotes de papel higiênico caem no chão sem explicação aparente. São esses detalhes, o reflexo estranho e a queda repentina dos objetos, que levaram milhares de pessoas a acreditar que o vídeo mostraria uma possessão demoníaca capturada pelas câmeras. Mas e você? Qual é a sua interpretação? Uma crise médica ou algo muito mais sinistro?
Este registro inquietante foi publicado no YouTube por Compo, em maio de 2014. A câmera de segurança mostra um estacionamento em um local não identificado. Pouco depois, um carro é visto saindo da vaga. Observe atentamente o que acontece a seguir. De repente, uma figura escura parece atravessar o veículo, como se passasse diretamente por ele. Imediatamente, o carro freia bruscamente e o motorista desce para verificar o que houve. Ele olha ao redor, mas não há ninguém nas proximidades. Também inspeciona o automóvel em busca de danos, porém não encontra qualquer sinal de colisão. Um segundo ocupante sai do carro e começa a procurar pela área. Enquanto isso, o motorista parece recolher algo do asfalto. Não é possível identificar claramente o que seria, mas ele logo descarta o objeto de volta ao chão. Em seguida, ambos retornam ao veículo e deixam o local. Afinal, o que acabamos de presenciar? Tanto o motorista quanto o passageiro reagiram como se tivessem visto a mesma silhueta escura captada pela câmera. Mas o que exatamente seria aquilo? Alguns sugerem que possa se tratar de uma shadow person, uma suposta entidade paranormal frequentemente associada a aparições periféricas. No entanto, registros tão nítidos em vídeo são considerados raros. E você? Qual é a sua interpretação para essa cena? Publicado no canal de Reserve 4 no YouTube, em setembro de 2012, este vídeo reúne imagens captadas por diversas câmeras de segurança dentro de uma casa de repouso. E o que aparece nelas é, no mínimo, inquietante. Em uma das gravações, é possível ver um objeto surgir repentinamente ao lado do braço de uma das cadeiras. O detalhe curioso é que não há qualquer corte, falha ou distorção na transmissão, o que sugere que o material não sofreu edição. Segundo vários espectadores, o objeto se assemelha a uma bengala, possivelmente pertencente a algum ex-morador já falecido da instituição, que na visão de alguns ainda poderia estar presente de alguma forma. Instantes depois de aparecer ao lado da cadeira, a bengala é arremessada para fora da sala. Funcionários, residentes e visitantes passam pelo local sem aparentar notar nada fora do comum. Em determinado momento, alguém a recolhe e a encosta na parede. Pouco tempo depois, duas pessoas entram no elevador. E então, acontece algo ainda mais estranho. A bengala simplesmente desaparece, tão repentinamente quanto havia surgido, como se tivesse se dissolvido no ar. Trata-se de um registro realmente intrigante e difícil de explicar de forma imediata. O que poderia justificar os movimentos incomuns da bengala? Seria algo de origem sobrenatural ou haveria uma explicação mais racional por trás do ocorrido? Quero saber a sua opinião sobre esse enigmático vídeo. O usuário do Twitter ConspirationEsp publicou esta gravação assustadora, capturada por câmeras de segurança. As imagens mostram uma figura extremamente estranha, visitando uma residência tarde da noite, deixando muitos espectadores questionando a própria percepção da realidade. Nos registros, obtidos por diferentes câmeras espalhadas pela propriedade, vemos algo perturbador. Uma pessoa, ou criatura, correndo sobre 4 membros ao redor do local. A filmagem nunca mostra um close nítido da figura, mas sua aparência parece ser uma mistura entre humano e cachorro. A entidade se movimenta como um canino, apoiada nas 4 patas. Porém, quando se aproxima da câmera, o corpo aparenta ter proporções humanas. A pele parece clara e sem pelos, enquanto a cabeça apresenta uma tonalidade mais escura. Devido a essas características, alguns acreditam que possa se tratar apenas de uma pessoa correndo nua durante a noite. No entanto, a forma como se desloca
levanta dúvidas sobre essa hipótese. O corpo humano é estruturado para locomoção ereta, e seria extremamente difícil manter aquela velocidade e agilidade correndo sobre 4 membros. Outras teorias ainda mais inquietantes surgiram para tentar explicar o que foi registrado. Uma delas sugere que poderia ser um humano supostamente possuído por alguma entidade de natureza animalesca. Outra possibilidade mencionada por internautas é a de que as imagens retratem um criptídeo, conhecido como Dogman. Essa criatura, semelhante a um lobisomem, seria uma espécie de híbrido permanente entre humano e canino. Diferente dos lobisomens tradicionais, o Dogman não alternaria entre formas, permaneceria nesse estado intermediário. Ao longo dos anos, diversos relatos afirmam ter avistado o chamado Dogman. Embora os encontros descritos sejam assustadores, não há registros confirmados de ataques atribuídos a essa suposta criatura. Seja qual for a teoria, humano, entidade demoníaca ou Dogman, todas as possibilidades são igualmente perturbadoras. E você, qual explicação considera mais plausível para essas imagens? Este vídeo, publicado no Reddit pelo usuário Lazy Ray Scallion, é realmente perturbador. As imagens mostram uma sala de conferências vazia durante a noite, praticamente sem nenhum objeto ou pessoa presente. Ainda assim, algo parece surgir ali, mesmo fora do horário de funcionamento. A posição da câmera permite ver claramente quando uma figura sombria e de aparência humanoide aparece em uma das portas. A silhueta escura atravessa o ambiente de forma deliberada, caminhando de uma extremidade à outra da sala, até desaparecer ao alcançar a porta oposta. Após circular pelo Reddit, a gravação rapidamente ganhou grande repercussão na plataforma. Até mesmo usuários que se declaram céticos demonstraram preocupação, afirmando não conseguir encontrar uma explicação convincente para o que foi registrado. O que muitas vezes poderia ser atribuído a uma falha técnica ou distorção da câmera, não parece se aplicar neste caso. Em vez disso, o que permanece é um registro enigmático que deixou a maioria dos espectadores inquieta, sem conseguir compreender a origem ou a presença daquela figura. O vídeo assustador a seguir foi publicado recentemente por uma jovem chamada Erika em sua conta. Em pouco tempo, ele se tornou viral, ultrapassando a marca de 14 milhões de visualizações. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança e mostram o irmão de Erika sentado no quarto ao lado da avó. Tudo parecia tranquilo, até que algo extremamente perturbador acontece. Vamos observar a gravação. De repente, o garoto é puxado pela perna, como se uma entidade invisível dentro do quarto o tivesse agarrado e o arrastado com força. A reação é imediata. A criança, claramente apavorada, se levanta e sai correndo do cômodo. Erika afirma que a casa pode estar assombrada, já que acontecimentos estranhos e inquietantes teriam começado a ocorrer com frequência no interior da residência. E, na sua opinião, o que realmente pode ter provocado essa cena? Em 23 de dezembro de 2021, uma jovem americana sofreu um grave acidente automobilístico que resultou em uma concussão severa, um trauma tão sério que, em um primeiro momento, acreditou-se que ela não tivesse resistido. Seus familiares acionaram os serviços de emergência imediatamente, e os paramédicos tentaram reanimá-la por aproximadamente 30 minutos antes de confirmarem oficialmente o óbito. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao necrotério para os procedimentos padrão. Enquanto se preparava para iniciar o processo de embalsamamento, um funcionário da funerária notou algo absolutamente inesperado. Os olhos da jovem se abriram. Em um instante assustador, ela se ergueu de forma brusca, claramente em estado de pânico. De acordo com relatos, haveria inclusive um vídeo de vigilância registrado dentro do necrotério que comprovaria o ocorrido. Como ela estava sem roupas naquele momento, as imagens não puderam ser divulgadas ao público. O patologista, tomado pelo choque,
recuou e saiu apressadamente da sala. Infelizmente, depois de uma rápida verificação, descobri que essa mesma imagem aparece em várias compilações de fatos assustadores e histórias de terror no YouTube, Facebook e TikTok, sem nenhuma fonte confiável confirmando o fato ou a origem do vídeo. A cena é reutilizada por diferentes canais, sempre com títulos e contextos diferentes, principalmente envolvendo necrotérios ou supostos eventos paranormais. Apesar da narrativa assustadora, trata-se de uma encenação. Moral da história: nem tudo que viraliza é real. Antes de acreditar ou compartilhar, vale sempre investigar a origem e questionar o contexto. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.